Edição das 10 de volta com o nosso time de comentaristas. O assunto do dia é a exoneração de Maurício Valeixo do Comando Geral da Polícia Federal e suas consequências que já estão acontecendo, já estão em andamento. A decisão do presidente da República contraria o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que daqui a pouco, às 11 horas da manhã, deve dar uma coletiva de imprensa em Brasília. A expectativa é se ele se mantém ou não no cargo diante do cenário. E aí a repercussão já acontece no meio político e também na economia. A Júlia lembrava muito bem aqui que ontem o dólar já fechou em alta, em 5,52, alta de 2,21%, e agora já está pertinho dos R$ 5,60, alta de 1,6%, Júlia. Quer dizer, todo mundo já sentindo, o termômetro está subindo, está subindo. Pois é, Aline, tem duas coisas que influenciam o dólar nesse momento, a questão política e a econômica. Então a gente fala da econômica antes para chegar na política. A econômica é a crise que o mundo está passando, a queda da atividade econômica. O Banco Central tem sinalizado com muita frequência a expansão monetária. O que significa isso? Baixar juros. Tem que ajudar a atividade econômica a retomar. Abaixa juros, não necessariamente isso tem um impacto positivo já imediato, demora um tempo quando a Selic baixa para chegar ali na ponta. Os bancos, por sua vez, também estão segurando os recursos, não estão liberando para empréstimo, mas o Banco Central sinaliza que vai abaixar e que pode abaixar mais 0,75, um ponto. Quando o Banco Central abaixa os juros, o dólar tende a subir. Porque uma das maneiras que você tem países como o nosso, emergentes, de atrair dólar é você colocar a taxa de juros mais alta, a pessoa pega lá fora o dinheiro com um juro menor, por exemplo, o título da dívida americana, e aplica em países onde ela ganha com um juro maior. Então, se o juro está mais baixo aqui, o dólar, por conta própria, vai embora, não tende a ficar, dá uma pressionada. Então, isso são fatores inerentes à questão econômica dessa conjuntura, desse contexto de pandemia. Junto com isso, teve a questão política ontem, que continua hoje, de acordo com operadores do mercado com quem eu conversei. O que tem na questão política? A saída de Moro. O que isso representa para o governo? O Moro, ele traz uma popularidade para o governo, ele é alguém que tem uma boa avaliação, ele é alguém que tem trânsito no Congresso, num governo que tem dificuldade de ter uma base, de montar uma base. O Moro fala com um segmento significativo do Congresso, é claro, odiado por outro segmento, mas tem uma entrada grande com parlamentares. Isso ajuda a dar uma tranquilidade em algum ponto para o governo. Então tem essa dúvida de do que seria o impacto de uma saída de Moro na questão política e na popularidade do presidente. E mais, o que isso significa em termos de mudança de governo? E aí a gente bate em Paulo Guedes. Porque tanto nesse momento a gente está falando sobre uma possível saída de Sérgio Moro, como a gente fala nessa mesma semana de um enfraquecimento de Paulo Guedes e da política liberal implementada pelo ministro da Economia, o que também causa apreensão no mercado. O ministro Paulo Guedes, ele veio com uma agenda muito clara, ele tem uma visão muito específica do que devem ser os investimentos que devem ser feitos nesse momento para tirar o Brasil, para tentar mitigar, na verdade, os efeitos da economia, e essa avaliação dele está na contramão da que o presidente Bolsonaro está aceitando fazer. O presidente Bolsonaro comprou o pacote que está sendo produzido pelos seus ministros mais próximos do Palácio do Planalto, os ministros políticos, militares e alguns outros ministros que têm pastas relacionadas à economia, como desenvolvimento regional e infraestrutura, que acreditam que tem que ter um aporte de recursos nesse momento, recursos estatais, para ajudar a economia a ser retomada. Isso causou um desgaste com Paulo Guedes. Paulo Guedes é contra isso, ele acha que é saída com investimento privado, mas o presidente arbitrou favorável a esse grupo. Então, essa incerteza em relação a um enfraquecimento ou não do ministro Paulo Guedes é mais um ingrediente na política que está afetando a economia agora. Então, retomando, Aline, questões inerentes à economia por causa da pandemia, a situação do ministro Sérgio Moro, se fica e não fica, o impacto que isso tem na governabilidade, no Congresso, e o enfraquecimento do ministro Paulo Guedes, que é alguém que o mercado gosta muito, uma espécie de fiador do governo no mercado financeiro.
E eu queria jogar agora para o Valdo com a seguinte questão. Há algum tempo, Valdo, o presidente Bolsonaro tinha manifestado o desejo a possibilidade de dividir o ministério a pedido das pessoas. Segundo ele, a população clamava por isso. Fazer o Ministério da Justiça e fazer o Ministério da Segurança Pública. Isso pode acontecer caso Moro saia do cargo? Cecília, foi exatamente o que eu acabei de ouvir aqui em Brasília, que aquele antigo desejo do presidente, ele disse que são as pessoas, mas na verdade é desejo dele, de dividir ali o Ministério da Justiça, fica Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Seria inclusive uma operação para atender um grande aliado seu, Alberto Fraga, que poderia assumir esse Ministério da Segurança Pública. Quando o presidente recentemente aventou essa possibilidade, houve uma reação do ministro Sérgio Moro, que avaliava exatamente que se isso acontecesse, ele ficaria como ministro da Justiça e perderia o quê? O controle sobre a Polícia Federal, porque com certeza a Polícia Federal iria para esse novo ministério que já existiu recentemente durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Inclusive, muita gente avalia que foi um erro do presidente ter fundido as pastas, que era muito importante para você focar um trabalho nesta área de segurança pública, ter uma pasta voltada só para isso. Mas, quando o ministro Sérgio Moro assumiu, ele recebeu essa pasta exatamente dentro daquela linha de fortalecer o seu trabalho de